Nesse vídeo vou fazer o resumo do livro Guia Suno de Contabilidade para Investidores, um ótimo guia de contabilidade para você que quer ter mais segurança para desenvolver suas análises de empresas. Olá, esse é o canal Sabedoria Prática. Aqui vou sempre trazer o melhor conteúdo dos melhores livros de educação financeira e investimentos para você que deseja aprender a investir melhor o seu dinheiro, pois acredito que os livros ainda são uma das melhores fontes de conhecimento para qualquer investidor. Por isso, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. No livro Guia Suno de Contabilidade, são mostrados e explicados os 3 documentos financeiros mais importantes que o investidor entenda, que são o balanço patrimonial, a DRE e a demonstração de fluxo de caixa. Se você investe com foco no longo prazo, é importante que você entenda os 3 documentos contábeis para que a sua análise fundamentalista seja mais completa e você realmente invista em boas empresas. Por isso, não deixe de ver esse vídeo até o final, senão você estará perdendo muita informação útil para você. O primeiro documento que vou te explicar é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é como se fosse a fotografia da situação da empresa no final de cada período. Como demonstração contábil, o balanço patrimonial avalia a situação econômica e financeira da empresa. Através dele, podemos saber quais foram as principais origens de recursos da empresa. O balanço também informa como o dinheiro foi aplicado. Basicamente, o formato do balanço é composto de 3 elementos representados em colunas. Em uma parte, temos a coluna do ativo, que tem o ativo circulante, que são as contas que se convertem em dinheiro no curto prazo, que em contabilidade é um período menor que 12 meses, e temos o ativo não circulante, que são os valores de longo prazo, sendo acima de 12 meses. Além disso, o ativo não circulante também possui os bens tangíveis de uma empresa, como terrenos e máquinas, e os intangíveis, como patentes e direitos autorais. Já na outra parte, temos a coluna do passivo, que agrupa o passivo circulante, que são as obrigações e dívidas de curto prazo, que são abaixo de 12 meses, e o passivo não circulante, que são obrigações e dívidas com vencimentos acima de 12 meses. E por fim, temos o patrimônio líquido, que é medido pela diferença entre ativo e o passivo de uma empresa. Nele temos o valor de capital social, as reservas da empresa e o montante de lucros e prejuízos acumulados. Agora que você sabe o básico sobre o balanço patrimonial, chegou a hora de interpretá-lo. A interpretação do balanço se começa fazendo as perguntas certas para depois se buscar as respostas. Com base nisso, a primeira pergunta a ser respondida é onde a empresa investe. A resposta para essa pergunta se apoia em 2 elementos. O primeiro é o investimento em capital de giro. Isso é, os recursos no ativo circulante que fazem a empresa funcionar como caixa, estoque e contas a receber. Já o segundo elemento é o investimento em capital fixo, o CAPEX, que são os valores que ficam no ativo não circulante, que compreende capital imobilizado como máquinas, terrenos, edifícios, veículos e etc. Para saber a eficiência do investimento, você deve compreender o ramo de atividade da empresa, se ela é industrial ou prestadora de serviços. Deve saber também se o seu processo de produção é longo ou rápido. Por exemplo, uma construtora demora meses para entregar o seu empreendimento, enquanto uma fábrica de bebidas produz milhares de engradados por dia. Também é bom saber se o produto da empresa é durável ou não durável. E por fim, deve ser vista a estratégia de crescimento da empresa, se é de modo orgânico ou por aquisição de concorrentes. Como exemplo, posso te mostrar o CAPEX do Carrefour do 4º trimestre de 2019. Veja que eles investem em expansão da empresa através da abertura de novas lojas, mas houve uma diminuição de 31,4%. Como eles possuem uma rede de lojas grandes, têm um alto custo de manutenção, apesar de ter diminuído 35% com relação ao ano anterior. Já a respeito da reforma das lojas, houve um aumento considerável. Isso acontece porque é preciso manter a atratividade de um negócio competitivo e é preciso repaginar lojas adquiridas de concorrentes. E por fim, há o investimento em tecnologia da informação, que é para aperfeiçoar o seu controle logístico e de vendas. Agora, analisando o capital de giro, é fácil ver que o Carrefour tem uma alta necessidade de capital de giro. Isso acontece porque eles trabalham com uma margem de lucro pequena, já que atuam no setor de comércio e distribuição de alimentos, utensílios e materiais de limpeza. Mas não pense que a análise do balanço termina por aqui. Ainda temos uma segunda pergunta que o investidor deve fazer, que é como a empresa se financia. Aqui há novamente 2 aspectos a se considerar. O primeiro é o capital de terceiros, que é o passivo. Nesse caso,
é o dinheiro pertencente a bancos, fornecedores, funcionários e etc. O segundo elemento é o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Isso é, os recursos dos sócios ou acionistas e os lucros gerados e não distribuídos em função da acumulação de reservas. Também é preciso que você considere alguns fatores determinantes, que são a capacidade da empresa de gerenciar suas dívidas e bem como a sua estratégia de crescimento, que se é conservadora ou alavancada. Isso é, se ela opta por crescer através de capital de terceiros ou com recursos próprios. Tendo o Carrefour como exemplo novamente, ao ver o seu passivo, podemos ver que ele se financia primordialmente com fornecedores para depois buscar empréstimos e operações com cartões de crédito. Com relação ao capital próprio, o PL atribuído aos acionistas controladores é bem concentrado, e parece que ela busca aumentar mesmo que pouco a sua reserva de capital. Isso pode ajudar a empresa a depender menos de operações de créditos, fazendo com que ela possa crescer de uma forma menos alavancada. Agora vamos entender um pouco a demonstração de resultado do exercício, a DRE. A DRE representa uma formação dinâmica do resultado líquido do começo ao fim do trimestre. Ela pode ser usada para medir a eficiência econômica da empresa, já que permite a análise de resultados ligados diretamente às atividades operacionais da empresa. Sua estrutura é basicamente essa. Primeiro temos a receita bruta, que nada mais é do que o faturamento da empresa com as vendas. Depois vem o imposto sobre receita, a receita líquida, o custo da mercadoria vendida, o lucro bruto, as despesas com vendas e despesas administrativas. Depois temos o EBITDA, que é o lucro antes de juros e impostos, o resultado financeiro, temos o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, temos o imposto de renda e o lucro líquido. Cabe ressaltar que a DRE é contabilizada no regime de competência, ou seja, contabiliza vendas que foram realizadas tanto a prazo quanto à vista. Portanto, a DRE não representa necessariamente a situação de caixa da empresa, pois a empresa pode ter muitas vendas a prazo que, portanto, ainda não se converteram em caixa. Mas se ela não mostra a situação de caixa da empresa, como que se deve analisar a DRE então? Bom, basicamente se deve considerar 3 fatores: a variação em porcentagem da receita, a variação em porcentagem do lucro e a variação em porcentagem da margem, que pode ser a margem bruta e a margem líquida. Uma forma simples de analisar essas variações é através dos indicadores de desempenho presentes na DRE, que muitas vezes já fazem comparativos com períodos anteriores. E agora que já vimos a DRE, chegamos à demonstração de fluxo de caixa. Esse é o documento contábil que melhor reflete o desempenho financeiro de uma empresa, pois mostra informações sobre as origens e o destino dos recursos e também como a empresa gera seu caixa e como ela faz a alocação do mesmo. E são 4 os pilares que sustentam a demonstração de fluxo de caixa. O primeiro é o fluxo de caixa das operações, o segundo é o fluxo de caixa de investimentos, e o terceiro é o fluxo de caixa de financiamentos, e o quarto é o saldo final de caixa e equivalentes. A demonstração de fluxo de caixa é feito no regime de caixa, onde o registro de movimentações é contabilizado na data do pagamento e do recebimento. Por isso, uma empresa pode ser lucrativa e ao mesmo tempo ser insuficiente em caixa, ou também pode ter prejuízo e ao mesmo tempo ter caixa suficiente para manter suas operações por algum tempo. E quando falamos de fluxo de caixa, há 2 formas de se apresentar uma demonstração de fluxo de caixa, que é pelo método indireto e pelo método direto. Basicamente, a diferença desses 2 métodos reside no caixa líquido de atividades operacionais, que no método indireto é apurado pelo lucro líquido ajustado, pelas variações nos ativos operacionais e pelas variações nos passivos operacionais. Já no método direto, a medição é feita pelo recebimento da receita por parte dos clientes e pelo pagamento de salários e de fornecedores. O restante da demonstração é igual tanto no método indireto quanto no método direto. Mas agora vamos ver a análise da demonstração de fluxo de caixa. No livro, é dado mais enfoque na verificação do ciclo financeiro. O ciclo financeiro pode ser entendido pela quantidade de dias, em média, que a empresa precisa para fazer o financiamento de suas operações. É basicamente o tempo necessário para ocorrer a produção, a distribuição, venda e a coleta de pagamentos de produtos vendidos pela empresa. Vale dizer que isso também vale para serviços. E quanto menor for esse período, provavelmente menos capital de giro a empresa precisará, pois ela poderá negociar com fornecedores e clientes com mais força. E existe uma fórmula para calcular o ciclo financeiro
que é o prazo médio de recebimento de vendas somado ao prazo médio de estocagem menos o prazo médio de pagamento. Eu sei que vendo tudo isso você pode ter ficado meio confuso. Acredite, qualquer pessoa que se depara com isso pela primeira vez fica confuso. Mas tenha em mente que com a prática isso fica mais cômodo para você. E se você quiser ter um pouco mais de segurança para investir, é essencial que você conheça pelo menos o básico de contabilidade. Isso te dará a chance de conhecer a empresa de forma mais profunda e identificar se ela é um bom ou um mau investimento. Por isso sugiro que você se esforce para aprender contabilidade, que com certeza isso valerá muito a pena no longo prazo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço.